Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo, todo o planeta cinema, em mais uma terça-feira aqui no nosso querido programa Guia do Cinéfilo, onde recebo as personalidades que você talvez não conheça, mas eles são fundamentais para trazer entretenimento, trazer os filmes, trazer coisa boa. E aqui o pessoal sabe, eu só trago pessoas que eu admiro. Então não adianta a assessoria mandar e-mail, não, leva não sei quem, não. Tem que partir de mim, eu tenho que ir lá atrás da pessoa, eu pentelho a pessoa. O convidado de hoje, eu fui lá, mandei mensagem para ele, pô, ele foi super querido, super simpático, a gente conversou, falei, pô, vamos lá que vai ser maneiro. Ele topou estar aqui presente com aquele pôster belíssimo de Aquários ali atrás, louvando aí o nosso cinema brasileiro querido, que ele conhece como ninguém, programou 500 milhões de filmes maravilhosos, e tenho certeza que ainda vai continuar programando aí ao longo do tempo. Pedro, eu tenho um textinho aqui para te apresentar, e aí a gente começa depois da apresentação, tá bom? Pessoal que já está online, se quiser mandar suas mensagens, suas perguntas, o que vocês quiserem falar, pode mandar. Ó, a Carolina Dib já está aqui com a gente. Beijo para você, Carol, produtora lá de Minas Gerais, querida Minas Gerais. Um beijo para você, Carol, super. Essa daí trabalha com Cavi Borges, grande Cavi Borges, um homem que faz tudo. Até para as Olimpíadas ele quase foi esse menino do audiovisual, grande Cavi Borges. Mas vamos começar aqui com o Pedrão. Seguinte, nosso convidado de hoje é mestre em estudos de arte pela Universidade do Porto. Pedrão, se tiver alguma coisa errada, você briga comigo, hein? Tranquilo. Então, ele é mestre em estudos de arte pela Universidade do Porto, com linhas de pesquisa em curadoria, museologia e crítica de arte. Ele é bacharel em cinema e audiovisual pela Universidade de Fortaleza. Curador e programador do Cinema do Dragão. Pedro Azevedo. Pedro, boa noite, parceiro. Cara, primeiro eu quero te falar, assim, eu tava falando em off, mas vou falar aqui para todo mundo ouvir. Cara, tu é um cara muito bacana aí, cara. O trabalho que você faz aí é muito, muito bacana. É super elogiado, assim. Em várias rodinhas cinéfilas que eu sempre estou envolvido aqui, não só em debates pela internet, mas também pessoalmente. A gente sempre elogia alguns programadores, né? Porque a gente sabe que tem programadores e programadores. E, cara, parabéns aí por todo o trabalho que você tem feito ao longo desses anos no Cinema do Dragão. Muito obrigado por ter topado aqui a participar do meu humilde programa. Tá tudo bem com você, Pedrão? Oi, Rafael, boa noite a todo mundo que estiver assistindo ou ao vivo, ou gravado depois, essa conversa. Eu agradeço, Rafael, pelo convite, assim, pelo interesse no trabalho que eu tenho desenvolvido no Cinema do Dragão nos últimos 9 anos. É um trabalho que é pensado inicialmente para suprir uma demanda local, né, daqui da cidade de Fortaleza, então é um espaço pensado para o público de Fortaleza, mas é sempre muito curioso e muito gratificante também perceber como que esse trabalho reverbera e ganha um alcance para outros espaços que não Fortaleza, que não Ceará. Então eu sempre fico muito feliz que essa experiência do Cinema do Dragão, que vem desde 2013, ela tem repercutido bem dentro do ambiente do que a gente chama de cadeia cinematográfica, né? Sei lá como a gente chama, enfim. Olha só, eu não sei se tu lembra, Pedrão, eu tive aí, cara, e naquela reunião de programadores de salas de rua, lembra? Foram programadores de vários lugares e a gente fez uma reunião, foi muito bacana aquela reunião, aliás, onde eu conheci também muita gente, né? Grande Marcão, lá do Arte Pajuçara, meu querido amigo, várias outras pessoas fantásticas, o Sérgio também lá de Brasília também, é muito engraçado o pessoal também, o pessoal com aquela vontade, né? Aquela vontade de fazer cinema, de mostrar, né, na sua tela os filmes bons, né, para o seu público, o carinho, o cuidado que cada um tem, as dificuldades também. Foi uma troca muito bacana, cara. Foi organizado por vocês, então fico muito feliz aí. Já agradeço esse convite que foi de anterior, foi acho que foi no ano de 2014, 2015, mas foi muito, muito bacana, cara. Foi muito bacana mesmo. Deveriam acontecer mais vezes em outros lugares também, claro, com apoio, com verba pública, né, para poder ajudar, porque isso daí faz parte de todo ajuda, né, todos esses cinemas a poder crescerem e também o público ganha muito com isso, né? Mas, Pedrão, queria saber de você uma coisa, que é uma pergunta padrão que eu faço aqui.
Como é que foi o seu início nesse universo do audiovisual? Eu vi aí a tua formação aí, pô, estou na Universidade do Porto, já tem mestrado e etc e tal. Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou escrever, vou pesquisar sobre cinema, vou ser programador de cinema? E outra coisa, sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas, Pedro? Rafael, eu acho sempre muito difícil colocar uma marca inaugural assim dentro dessa minha trajetória com o cinema. Eu acho que as coisas elas foram acontecendo muito naturalmente assim. Eu não venho de uma família de pessoas que se interessam particularmente por cinema ou mesmo por arte de forma geral. Na verdade, eu cresci e vivi até a adolescência numa cidade no interior do Ceará, uma cidade que fica perto de Fortaleza, é bem verdade. Então, é, Fortaleza foi uma cidade sempre presente na minha formação. Eu vim passar férias em Fortaleza, enfim. E o meu contato com a sala de cinema, ela se dá nesse momento em que eu estou viajando, né? Porque na minha cidade natal não tinha cinema. Mas eu acho que talvez o interesse mais sério pelo cinema, e de repente eu ir atrás de estudar sobre a linguagem cinematográfica, sobre a história do cinema, ir atrás de ampliar meu repertório fílmico, ele se dá a partir da adolescência, assim. A cultura de videolocadora é uma coisa muito presente na minha formação, porque, como eu te disse, eu morava numa cidade do interior que não tinha sala de cinema, mas não tinha sala de cinema, porém tinha muitas videolocadoras. Então eu cresci alugando filmes que eu assistia, muitos filmes que eu assistia mais de uma vez, enfim. E quando eu me mudo para Fortaleza, em 2008, eu, por acaso, vou morar numa casa que fica no mesmo quarteirão de uma videolocadora, de uma grande videolocadora daqui de Fortaleza, que é a Distrivídeo. E a Distrivídeo que fechou, eu acho que fechou no ano passado, oficialmente, assim, né? Mas é uma videolocadora que tinha um acervo muito impressionante, assim, que abrangia... é, que abrangia uma quantidade de gêneros e de cinematografias de diferentes países e de diferentes épocas. Então, a Distrivídeo, de certa forma, ela foi um espaço muito pedagógico para mim, onde eu pude ampliar meu repertório e minha formação em cinema, né? Eu venho para Fortaleza em 2008, em 2010 eu começo a trabalhar na Distrivídeo, eu começo a trabalhar na Distrivídeo como atendente, então acho que esse é um primeiro contato profissional com os filmes, né? Atuando como atendente, como alguém que se interessava muito pelo setor de cinema de arte, como eles colocavam lá, uma terminologia pela qual eu nem não concordo muito, mas enfim, lá tinha esse setor de cinema de arte, e tinha os diretores também, e tinha as sessões divididas por países, enfim. Eu atuava como alguém que tinha um interesse genuíno por aqueles filmes e que no diálogo com o cliente, né, com a pessoa que estava ali para alugar filme, sugeria filmes, né? Então era quase que uma curadoria algorítmica feita por uma pessoa, né? Assim, eu tentava entender ali quais eram os interesses das pessoas que frequentavam a locadora, para a partir disso sugerir descobertas, né? Filmes que pudessem ser descobertas. Acho que esse é um primeiro gesto, talvez, de curadoria. E foi nessa cultura da videolocadora e de trabalhar na videolocadora onde eu, de fato, ampliei o meu repertório fílmico, assim. Foi quando eu comecei a assistir vários filmes por dia, foi quando eu comecei a escrever também sobre os filmes que eu assistia, e foi quando eu comecei a trabalhar como crítico efetivamente, né, como colaborador do Diário do Nordeste, que é um periódico daqui de Fortaleza, e eu comecei a atuar como colaborador para o portal, escrevendo alguns textos críticos e tal. Eventualmente, esses textos começaram a ser publicados também na edição impressa do jornal, e aí a partir disso comecei a fazer cobertura de festivais no Brasil, tanto em Fortaleza quanto em outros estados, e a coisa da curadoria e da programação surgiu de forma muito natural, assim, e muito não planejada também. Mas é mais ou menos por aí, assim, a nível de formação foi mais ou menos por aí. Eu acho que a cultura da videolocadora e de ter trabalhado na videolocadora para mim foi muito importante, porque eu começo a, a consumir os filmes na videolocadora, e eu começo a de fato me interessar por cinema numa época em que ainda não era tão comum baixar filme por torrent,
e na época que eu ainda não fazia parte dos grandes fóruns de compartilhamento de filmes. Então a mídia física, ela ainda era uma forma de contato com a matéria fílmica muito, muito forte, né? E ela, de fato, moldou assim, o meu olhar enquanto espectador. Enquanto a meus pais, cara, é como eu disse, eu não venho de uma família que tem tradição nas artes, assim. Apesar disso, meus pais sempre me apoiaram muito. A minha formação, você falou, né? Eu sou bacharel em cinema, mas antes de cursar cinema, eu cursei psicologia. E eu comecei a trabalhar com cinema enquanto eu era estudante de psicologia. Eu era muito mobilizado pelo estudo da psicanálise e da psicanálise enquanto forma de se aproximar dos filmes, enquanto método de análise fílmica, de pensar nessa zona de contato entre a psicanálise e as artes. Foi aí que eu entrei na psicologia, já com interesse em cinema, né? Já com interesse em crítica de cinema, entender a psicanálise como um objeto e um dispositivo para desenvolver análises críticas, né, dos filmes. Então, quando eu efetivamente passo a estudar cinema na faculdade, eu já estou trabalhando no Cinema do Dragão, que é onde eu trabalho hoje. As coisas aconteceram muito rapidamente, assim, mas os meus pais sempre me deram muito apoio, assim, cara, porque eu acho que as coisas, elas aconteceram e foram dando tão certo, assim, ao longo da minha vida, de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Eu me considero um sujeito muito sortudo nesse sentido, de ter trabalhado na videolocadora, de ter trabalhado no jornal, de depois, através do jornal, ter feito uma rede de contatos com pessoas que, eventualmente, confiariam no meu trabalho para assumir a programação do Cinema do Dragão, enfim. Nesse sentido, assim, eu sempre tive apoio total e restrito da minha família. Muito bacana, cara. Show de bola. Esse negócio de trabalhar com locadora, já tivemos aqui convidados. Francisco Carbone, grande crítico de cinema, começou nas locadoras também de cinema. Tem várias histórias, né? Vocês trabalharam com locadora de filmes. Olha, deve ter várias histórias. Eu mesmo, como usuário de frequentei muitas locadoras de cinema, principalmente Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu contei o final de Os Suspeitos no meio da locadora, fui expulso da locadora, tive que voltar de bicicleta para casa, uma coisa horrível, era o rei do spoiler, ainda bem que eu mudei isso na minha vida, graças a Deus. E mandar um beijo também para Cavi Borges, que ele tem locadora até hoje, a Cavídeo, tá aqui em Laranjeiras, no bairro de Laranjeiras, um guerreiro aí das relíquias, um monte de gente ainda vai alugar filmes lá, bem complicados até de achar pela internet. O Cavi tem lá na locadora dele, um beijo para você, querido Cavi. Mandar um beijo aqui para o Limogás, que está com a gente, Rafa Henrique está com a gente, beijo, Rafinha querida. O Alisson Oliveira está com a gente, um dos melhores críticos de cinema do Brasil, o grande Alisson Oliveira, lá do CineWeb. A Vera Lúcia Moreira também está com a gente. Mandem suas perguntas, mandem suas questões. O Limogás já mandou uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai tentar inserir aqui no nosso papo. Mas seguinte, Pedro, eu queria saber de você uma questão. De tudo que você observa, obviamente você conhece outros programadores, né? Obviamente você conhece outros programadores. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o Brasil tem bons programadores de cinema? E para ser programador de cinema é preciso assistir a muitos filmes ou depende do perfil do cinema? Então, Rafael, eu acho que é importante talvez a gente voltar para aquele encontro que aconteceu em 2014 no Cinema do Dragão, onde a gente tentou mapear um conjunto de salas de cinema de circuito alternativo no Brasil, né? E mapeando essas salas, a gente mapeou também as pessoas que trabalham à frente das programações dessas salas, né? Então, nesse meio tempo, é claro, eu tenho trabalhado em rede, em colaboração com uma série de outras pessoas que programam outras salas de cinema alternativos no Brasil. Eu acho que, assim, como o Cinema do Dragão, uma sala de cinema pública de formação de plateia, que não tem como objetivo o lucro e que é voltada para ampliação de repertório do público e realização de debates, a gente tem poucas salas de cinema com esse perfil no Brasil atuando hoje. Eu poderia elencar, talvez, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, que promove um trabalho muito importante desde os anos 90.
talvez a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, um trabalho conduzido pelo Marcos Mello, o cinema da Fundação pelo Ernesto, né? Ernesto Barros, que é um crítico de cinema também, do Recife, o próprio Cine Teatro São Luís, de Fortaleza, o Cine Teatro, o Cinema São Luís, do Recife, a gente tinha o Cine 104 em BH, mas a gente tem o Cine Belas Artes em BH, por exemplo, a gente tem o Cine Sesc em São Paulo, a gente tem toda a rede Itaú de cinemas que está em várias partes do país, o grupo Estação Net, a gente tem um circuito exibidor alternativo interessante no Brasil, mas que eu acho que não é suficiente para dar conta de uma demanda de filmes que é tão grande, né? O Brasil tem uma produção cinematográfica, principalmente a partir da década de 2010 para cá, a gente tem tido um aumento vertiginoso no número de filmes realizados, apesar de algumas descontinuidades de políticas públicas no contexto do audiovisual promovidas desde o governo Temer, né, até o governo Bolsonaro, né, em que uma série de retrocessos foram impostos, né, à cadeia produtiva do audiovisual. Eu acho que a gente tem um circuito alternativo interessante, mas que precisa se expandir, assim, e precisa se capilarizar. Acho que você perguntou sobre isso, você perguntou sobre o perfil do programador, né? Qual o perfil deve ser? Eu acho que depende muito da proposta da sala, né? Eu acho que um programador de uma sala de cinema comercial, de shopping, por exemplo, não necessariamente ele precisa ter a mesma expertise conceitual de um programador de uma sala de formação, uma sala de plateia, né? Como é o caso do Cinema do Dragão, porque ali você vai estar lidando com agenda de estreias comerciais que é muito mais imposta pelo mercado do que pensada pelo programador. Mas eu acho que para trabalhar com a programação de cinema nessa perspectiva da formação de plateia, de ampliação de repertório, de promoção de debates, é necessário, é claro, ter uma pessoa que assista muito filme, que esteja em contato com a produção do seu país, que esteja em contato com os realizadores, é uma coisa muito importante estar em contato com os realizadores, com os produtores, que tenham um pensamento de atuação em rede, que possa eventualmente promover parcerias com outras instituições que não a sala que você programa. Enfim, eu acho que tem uma série de qualidades e de competências que um programador de cinema, pelo menos a priori, deveria ter para trabalhar num projeto de formação de plateia, né? Mas eu acho que, assim, se você é alguém que tem uma capacidade administrativa boa e que trabalha bem com essa perspectiva do mercado, eventualmente você nem precisa ser uma pessoa da área do cinema para programar, por exemplo, um cinema de shopping, né? Já que você vai estar basicamente replicando os mesmos filmes que são as grandes estreias, os grandes blockbusters, e que faz parte do circuito hegemônico de cinema, né? Por outro lado, eu tenho tentado desenvolver um trabalho aqui em Fortaleza. É claro que é um trabalho que tem uma incidência muito local, né? E cuja importância só pode ser medida aqui em Fortaleza, mas eu tenho tentado promover um trabalho que apresente novas possibilidades para o espectador, né? Que apresente uma programação que seja diferente da programação que está ali replicada nas outras salas de cinema. E a gente tem a sorte de, em Fortaleza, ter o Cinema do Dragão, que tem 2 salas de cinema, e a gente tem também o Cine Teatro São Luís, que é uma sala de cinema no centro, que também atua nesse sentido de formar plateia, enfim, de promover debate, e acho que é mais ou menos por aí, talvez. Não sei se eu fiz muita digressão, mas vamos conversando. Não, respondeu bem. Seguinte, Pedro, você é filiado da Abracine, né? Da Associação Brasileira de Críticos de Cinema? Sou. Eu me filiei à Abracine, acho que em 2016, talvez. 2016, 2015, alguma coisa assim. Essa associação, para quem não sabe, é uma associação que, obviamente, é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, abrange todo o território brasileiro, mas ela foi uma associação criada depois de já existirem outras associações espalhadas por algumas regiões, né? Eu queria saber de você uma coisa, Pedro. Como é hoje a relação da Abracine assim, com as outras associações de críticos de cinema, se você sabe essa questão? E a classe dos críticos de cinema, de tudo que você enxerga, né, a sua opinião, é uma classe unida aqui no Brasil?
E mais uma questão, qual é o principal papel da Abracine, na sua opinião? Então, Rafael, são três questões, né? Eu vou tentar lembrar das três. A primeira questão, a relação da Abracine, a relação institucional da Abracine com as associações regionais. Cara, eu não estou muito à frente disso. Na verdade, eu até faço parte do Conselho Fiscal, ou seja, eu faço parte da diretoria da Abracine do biênio de 2021 a 2023, onde eu coordeno o projeto de difusão Sessão Abracine. Então, eu faço curadoria dos filmes que são exibidos dentro desse projeto de difusão, chamado Sessão Abracine, né? Que é um projeto itinerante que exibe filmes brasileiros em várias salas de cinema no país. E, assim, o que eu posso falar é da minha relação enquanto alguém que faz parte da Abracine e da Acessine, que é a Associação Cearense de Críticos de Cinema. A Acessine, ela foi criada depois que a Abracine já existia, mas ela é criada num momento em que a gente tenta reunir ali pessoas que estão trabalhando com a crítica de cinema aqui no estado do Ceará, principalmente aqui na cidade de Fortaleza. E o que eu posso falar de parcerias que têm sendo feitas e de diálogos que vêm sendo travados da Abracine com as associações regionais, né? As associações estaduais, acho que principalmente na formação de júris para festivais, isso é muito importante, né? Por exemplo, no ano passado, eu fui membro do júri da Abracine, e esse júri, o júri da crítica da Abracine no Cine Ceará, que é um festival que acontece aqui em Fortaleza, e esse júri foi formado pela Abracine em parceria com a Acessine. Então, a Acessine, como tem essa atuação local de conhecer quem está trabalhando com crítica de cinema aqui no estado, ela pôde indicar, além de mim, que sou membro da Acessine, e da Abracine, ela pôde indicar também uma outra pessoa que faz parte da Acessine para compor o júri, e uma outra convidada, que no caso era uma professora de cinema da Universidade Federal do Ceará. Então, eu acho que, nesse sentido da formação dos júris, enfim, essa relação institucional ela tem acontecido com um certo sucesso, assim, né? Eu estou tomando como exemplo, é claro, o caso do Cine Ceará, que é de onde eu venho, né? E que é onde eu atuo, inclusive tendo feito parte do último júri, como eu te disse, assim. Você pergunta se a classe dos críticos é unida. Eu não sei se os críticos são exatamente uma classe, né? Assim, porque as pessoas que atuam na crítica, elas vêm de diversas áreas, né? Claro que a maior parte delas vem do jornalismo, né? Do jornalismo cultural, mas eu, por exemplo, apesar de ser considerado crítico de cinema, de ser de uma associação de críticos, eu não venho de uma formação jornalística, eu não venho de uma formação específica em crítica, apesar de ter feito um mestrado que por acaso lidava também com a dimensão da crítica de arte, né? Mas a minha atuação enquanto crítico, ela vem muito mais como aglutinando outras funções, né? E outras competências de outras áreas, assim. Nesse sentido, eu nem sei se a gente necessita exatamente ser uma classe unida. Eu acho que ter uma associação brasileira de críticos é importante para mapear pessoas que atuam em diversas faixas do país. É importante ter esse corpo de crítico o mais diverso e plural possível, assim. Eu acho que a contribuição que a Abracine pode dar para a crítica de cinema no Brasil e para o cinema no Brasil é estimular a reflexão sobre a produção brasileira, assim, né? Estimular a reflexão e o pensamento crítico acerca da produção brasileira, seja isso através de compondo júris em festivais, principalmente através da redação de textos críticos, de ensaios, a publicação de livros. A Abracine, nos últimos anos, tem se debruçado num projeto editorial muito interessante de estar propondo publicações que lidem com o cinema brasileiro de um ponto de vista muito diverso, assim, né? Tem as publicações clássicas dos 100 filmes, né? Então tem os 100 filmes do cinema brasileiro, 100 documentários, 100 curtas, 100 animações. Vai sair agora um novo livro são 100 filmes de fantasia no cinema brasileiro. Além disso, tem um livro sobre realizadoras mulheres na história do cinema brasileiro, sobre pensadores importantes do cinema brasileiro, como Ismael Xavier, Jean-Claude Bernardet, enfim.
Eu acho que é muito nesse sentido de trabalhar na mediação e de promover pensamento crítico acerca da produção do país, né, principalmente na produção brasileira, que a Abracine que tem atuado como uma instituição muito importante e reunindo pessoas de espaços diferentes e criando espaços de interlocução entre essas pessoas, né? Imagina, através da Abracine eu tenho contato com pessoas que de outra forma não teria, pessoas de outros estados, pessoas do Sudeste, pessoas do Sul do país, pessoas do Norte do país. E aí é a partir desse diálogo que a gente tenta fazer um trabalho de formação e de reflexão crítica acerca da produção de cinema brasileiro. Show de bola, beleza, show de bola. Estou gostando das tuas respostas, Pedrão. Bem claro e eu concordo com muitas coisas que você falou. Eu acho que é por aí mesmo o caminho. Eu faço as perguntas principalmente sobre a Associação do Brasileira de Críticos de Cinema. Eu já recebi aqui, o presidente já esteve aqui, o Marcelo já esteve aqui, a Ivonete já esteve aqui, foi a presidente anterior, né, ao Marcelo. Então, assim, é bom sempre a gente falar com os críticos de cinema também, para a gente poder também entender também os rumos, né, da Abracine. Então, acho que é uma associação super importante, né? Super importante. E precisa ser referência, né? Não, total. Eu acho que a Abracine, para além dela reunir um trabalho de produção textual, de crítica e de pessoas que têm a vocação da crítica, ela tem promovido esforços para além da crítica, inclusive incorporando profissionais da curadoria para dentro da associação, né? Inclusive, eu acho que eu talvez a minha contribuição maior na Abracine, hoje eu escrevo, claro, eu sou colaborador do Caderno Vida e Arte do Jornal o Povo, escrevo alguns textos, mas muito mais sob demanda do que necessariamente espontaneamente, mas acho que a minha contribuição para a Abracine ela está muito mais nesse sentido da curadoria, do pensamento curatorial, e desse aspecto da difusão também através da seção Abracine, né? Então eu acho que é uma entidade que, ao incorporar pessoas de diferentes regiões do país e que incorporam diferentes práticas dentro desse universo da crítica, ela só tende a crescer e a melhorar, eu acho. Show de bola. Pedro, seguinte, você acha que os críticos de cinema, com suas notas, textos, raiozinhos, estrelinhas, né? Tem várias editorias que tem várias, vamos dizer assim, várias imagens ali, né? Compondo a nota e etc e tal. Você acha que os críticos de cinema hoje, eles realmente, de alguma forma, influenciam a ida ou não do espectador para ver um filme, tanto no cinema agora também como no streaming? O que você acha? Cara, eu acho que houve um tempo em que essa influência ela era muito mais clara, né? Houve um tempo em que essa influência era muito mais cara quando os veículos tradicionais de comunicação eles tinham dentro dos seus cadernos de cultura pessoas com formação específica em cinema ou pessoas que pudessem trabalhar com a cultura numa dimensão mais ampla, né? Eu acho que essa influência ela era mais clara, mas eu acho que assim, cara, eu nunca pensei na crítica, e isso vem desde a minha prática como alguém que colaborou para o jornal impresso, né? Eu nunca pensei na crítica como um guia de consumo, assim, né? Eu acho que para mim a crítica ela não serve para dizer o que, é que a pessoa deve ou não deve assistir. A crítica de cinema o texto crítico, a análise crítica, a análise fílmica, ela serve para promover reflexão, né, e pensamento, e para que o autor expresse ali a interpretação dele, ou a hipótese dele sobre a obra, e como que essa obra se insere dentro de uma produção, né, uma produção contemporânea, enfim. Nesse sentido, eu acho que esse papel da crítica como guia de consumo, ele vem se perdendo ao longo dos anos, o que é muito bom, e a crítica nos meios tradicionais vem perdendo espaço, é claro, para outros tipos de plataformas, né, que vem ganhando espaço na internet, né, então,
influencers, pessoas influenciadores hoje talvez tenham muito mais agência sobre essa coisa de arbitrar sobre o que as pessoas devem ou não assistir, necessariamente do que críticos de cinema, assim. E a crítica que me interessa, como eu disse para você, assim, não é essa crítica que vai dizer o que é que a pessoa deve ou não assistir. Um texto crítico, ele é um documento que, antes de tudo, uma reflexão sobre cinema, que vai se debruçar sobre uma obra específica, mas que vai falar sobre linguagem cinematográfica, sobre a história de cinema, enfim. Eu acho que, para responder bem objetivamente a tua pergunta, eu acho que a gente vive um tempo em que essa função de arbitrar sobre o que deve ou não ser assistido, como guia de consumo do crítico de cinema, está em franco declínio, assim, né? O que é bastante paradoxal se a gente pensar que a internet e o advento dos blogs e dos sites, elas fizeram com que surgissem muitos espaços onde a crítica de cinema pudesse circular, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais críticos de cinema do que a gente tinha há 50 anos atrás. Essas pessoas, elas estão escrevendo em sites, elas estão escrevendo em blogs, elas estão fazendo vlogs, elas estão fazendo, enfim, elas estão em vários lugares, elas estão nas redes sociais, elas estão no Instagram. Ao mesmo tempo que eu acho que a influência da crítica nesse sentido de se um filme vai bem ou mal de público, acho que é irrisória hoje. Eu classifico muito alguns Instagramers, TikTokers, né? São nomenclaturas novas, neologismos, dessa questão toda de uma análise, né? Tem gente que fala que é uma análise, para mim é uma divulgação, muitas vezes, né? Então, até mesmo distribuidoras, Sim. produtoras, eles usam como papel de divulgador, né? Fala assim, vou contratar uma pessoa para divulgar. Antigamente, só tinha cabine de imprensa, né? Que a pessoa ia lá, tinha acesso ao filme, e aí Sim. fazia o seu texto, seu documento. Mas hoje em dia, realmente, todo mundo pode ser um crítico de cinema, e eu acho que tudo bem, né? Tem gente que gosta de uma análise mais superficial, tem gente que gosta de coisas mais profundas, né? É só saber procurar a pessoa certa e entender aí e seguir essa pessoa, ler os textos e tal. Eu sempre gostei muito dos críticos de cinema, eu sei que talvez não seja uma profissão mesmo, como você mesmo falou, o cara às vezes não é o homem ou a mulher, né? O crítico ou a crítica, eles não são só críticos de cinema, geralmente tem outras profissões. O crítica de cinema é uma coisa complementar na vida deles, né? E não dá para viver da crítica de cinema. Vários críticos de cinema famosos já tiveram aqui e falaram isso, né? É muito complicado. Então, a pessoa faz pela paixão e faz como se fosse um complemento ali, porque é uma coisa importante para ela. Então, eu gosto muito dos críticos de cinema, eu tenho um carinho muito grande. Eu só não gosto muito dessas questões das notas, sabe, Pedro? O negócio da nota eu acho que é muito complexo para mim, sabe? Eu vejo, às vezes, textos maravilhosos com nota, com estrelinha, raiozinho, e etc e tal, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, elas meio que paralisam, talvez, nessa cotação, né? Nessa numerologia louca, nessa questão do gosto. Aí eu fico meio ali na linha tênue, né? Mas é um texto crítico, mas, poxa, tá dando nota, então ele gostou, não gostou. Então eu fico, um pouco meio, na minha visão, um pouco hipocrisia, assim, até de alguns discursos que eu vejo por aí. Mas assim, a avaliação e o juízo de valor, ela faz parte do exercício crítico, né? Faz parte do exercício crítico contextualizar, faz parte do exercício crítico interpretar e faz parte do exercício crítico avaliar também. Agora, acho que essas avaliações elas têm que ser levadas em conta dentro de um contexto, né? Acho que, enfim, eu particularmente não sou muito a favor de dar nota para filme, porque eu acho que normalmente, principalmente nesse ambiente virtual, onde as pessoas estão expostas a muito estímulo e normalmente a atenção que a pessoa pode deter a um texto, a um determinado texto, para ler um texto, é muito menor do que a atenção que ela vai deter para ver imagem no Instagram, por exemplo. Às vezes a coisa da nota está ali no topo do texto, acaba sendo meio traiçoeira, né? Porque as pessoas de fato olham para a nota e esquecem do resto do texto, né? Pensando, bom, então esse filme é bom, então o crítico gostou. Mas eu acho que isso tudo tem que ser analisado dentro de um contexto, né? Acho que faz parte avaliar também, né? Avaliar faz parte do exercício crítico.
mas a gente precisa levar em consideração os outros aspectos também, né, de contextualização, de interpretação, de construção de um argumento e tudo. Por acaso, uso essa ferramenta da estrelinha, da cotação, no meu Letterboxd pessoal, que eu uso mais no sentido de tentar lembrar, depois, quando eu vou rever o ano que passou, né, e vou rever as coisas que eu assisti, é de tentar lembrar se aquele filme me marcou ou não, né, e como eu não tenho tempo para escrever exatamente sobre todos os filmes que eu escrevo, eu acho que a nota ela serve nesse sentido, né, para tentar pelo menos me lembrar se esse filme que eu assisti me marcou ou não. Acho que é muito mais nesse sentido do que de dizer que um filme é bom ou é ótimo. Assim. Quem somos nós para arbitrar isso, né? Com certeza. Falei do Letterboxd, que é um site maravilhoso. Todo mundo que gosta de cinema acessa, ou já acessou, conhece, né? Quem não conhece, acessem, pessoal, é muito bacana. Eu já entrei em vários duelos lá, e eu lá não entro com o meu nome, eu entro como Vassili Zaitsev, então o pessoal pensa que tá duelando com algum russo, mas não, sou eu mesmo. Então, depois é muito bacana lá, o Letterboxd, muito bacana esse site. Pessoas de todo mundo estão frequentando lá, colocando textos, né? Pequenas resenhas, né? E aí é uma coisa mais bem pessoal mesmo, né? Tem nota, tem um monte de coisa lá, dá para quebrar a nota, 2,5 no filme, 1,5, que coisa maravilhosa. Eu gosto de usar o Letterboxd como uma espécie de agenda e de diário pessoal dos filmes que eu assisto ao longo do ano. Principalmente porque normalmente eu programo essa mostra, que inclusive está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando, chamada retrospectativa, na qual a gente tenta fazer um apanhado dos filmes do ano anterior, né? Sempre no mês de janeiro a gente faz uma retrospectiva de filmes do ano anterior e, nesse sentido, ter um diário onde você tem ali registrado os filmes que você assistiu, os filmes que te marcaram, é sempre uma ferramenta muito importante. É claro que é uma ferramenta de descoberta de novos filmes também, né? A partir do momento que você segue pessoas que têm outras formações, que têm outros interesses diferentes do seu, você acaba descobrindo muita coisa que de outra forma você não descobriria. Então, nesse sentido, eu acho que o Letterboxd é uma rede social bem interessante, assim, para quem se interessa por cinema e por cultura fílmica. Show de bola. Grande Pedro Azevedo tá dando um show aqui nas suas respostas. Mandar um abraço para todo mundo aí que está presente. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Tem muitos amigos do Pedro aí também, bacana. Um beijo aí para todos vocês. Ó, o Eduardo Grossi, né? Tá falando, esse tal de Pedro é fera demais. Aí, ó. Meus amigos estão aí. Muito bem-vindos todos vocês. Pedrão, é o seguinte, o filme Tropa de Elite, Pedro, é um dos marcos assim, do nosso cinema, né? Um dos mais badalados longas-metragens aí das últimas décadas, né? Lotou salas de cinema de todo o Brasil, né? Não só as salas de circuito alternativo, vamos colocar assim, mas também as salas, os multiplexes e tudo mais, teve uma unificação. Desculpa, Rafael, você falou do Tropa de Elite, foi isso? Isso, Tropa de Elite. Ah, ok. Tropa de Elite. E esse filme, inclusive, ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, né? Que todo mundo que gosta de cinema sabe que é um prêmio muito importante, né? Ganhou o prêmio, inclusive, das mãos do Costa Gravas, que é um diretor que, dentro da sua filmografia, tem muitos filmes ligados a direitos humanos, né? Então a conta ficou um pouco complicada na cabeça de alguns. E algumas pessoas, Pedro, falaram que esse filme, de alguma forma, né, no período que ele foi lançado, um pouco depois veio o governo Bolsonaro, falaram que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão, Pedro. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Você me colocou agora numa situação bem complicada, porque é uma pergunta muito, muito complexa, né? E trazendo o Tropa de Elite e as reflexões que o filme apresenta para falar sobre o estado policialesco do Brasil, né? E a violência policial e a criminalidade no Brasil. Cara, eu não sei se eu não sei se, por um lado, eu não sei se eu acredito muito num discurso que coloca a arte como um agente salvador da humanidade, assim. Eu não acredito nesse discurso salvacionista da arte, mas eu acredito que a arte ela pode e ela tem agência
para interferir na sensibilidade das pessoas. E isso é algo que pode promover algum tipo de mudança social, né? Não à toa, por exemplo, o Ministério da Cultura no Brasil foi uma das primeiras pastas a serem extinguidas pelo governo Bolsonaro, né? Porque ele entende o poder que a cultura e a arte têm na formação cidadã do povo brasileiro e na formação política do povo brasileiro. Eu acho que é muito nesse sentido de entender a arte em contato com a política, e uma arte que tem agência política, que alguns governos autoritários eles têm uma relação muito conflituosa com os artistas. É como eu te disse, eu não acredito, né, nesse discurso salvador da arte, né, como arte, como uma experiência metafísica, sei lá. Eu acho que a arte é um dado da vida cotidiana, assim, mas não é um dado qualquer. A arte é um dado importante, que mexe com a sensibilidade, que é um dado indutor de experiências estéticas, né? Eu acho que isso é claro, que pode mobilizar pessoas individualmente e coletivamente, e pode promover mudança social, é claro. Eu acredito nesse poder e nessa agência da arte. E o cinema brasileiro tem cumprido um papel muito importante, eu acho, nos últimos anos, principalmente pensando da década de 2010 para cá, no cinema brasileiro como a produção brasileira contemporânea como um espelho, talvez, do que é a sociedade brasileira dentro das suas contradições, colocando dentro da tela questões muito importantes para o debate político e social do país. E eu acho que tem vários filmes que tensionam isso para um lugar muito, muito interessante, que fazem com que a gente consiga avançar nesse debate político. Então é isso, assim. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem, mas eu acredito que ao mexer com a sensibilidade das pessoas, a arte ela tem uma agência política importante, sim. E o cinema brasileiro tem cumprido isso de uma forma excepcional, inclusive tendo um poder de resistência muito forte aos arroubos autoritários e potencialmente fascistas desse governo que finalmente está acabando, né, nesse ano de 2022, ainda bem. É isso aí. Gostei muito da tua resposta, Pedro. E o Guilherme Del Toro, né, o diretor do Beco do Pesadelo, o filme que está em cartaz nos cinemas, ele deu uma entrevista recentemente falando sobre a importância do cinema, né, e essa briga que sempre vai ter contra os governos autoritários, né. Eles querem exatamente como você falou, eles querem que o cinema não faça pensar, né, não faça refletir sobre as questões sociais, né. Então, ele foi bem assim, bem cirúrgico, um depoimento bem forte, se eu não me engano, está até na Veja, pessoal, depois procurem aí nas redes sociais, tem até as aspas aí nas redes sociais da Veja, do Guilherme Del Toro, grande diretor de cinema também, de quem eu sou muito fã, cara, muito gente boa aí, que sempre faz filmes muitos filmes muito legais. Eu não vi no Beco do Pesadelo, mas eu espero que seja um filme muito bom, irei ver em breve, com certeza. Pedrão, seguinte, Cinderela Baiana, Pedro Azevedo, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,999998765% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Pedro. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Rafael, de novo, é uma questão muito difícil, né? Porque quem sou eu para arbitrar sobre o que é ruim ou o que é bom, né? Por acaso, Cinderela Baiana é um filme que eu nunca assisti e eu tenho curiosidade para assistir. Qualquer dia desse eu vou ver o Cinderela Baiana. É um filme que eu só conheço pela repercussão e, enfim, que ele teve e pelo imaginário coletivo que ele promoveu, né, dentro dessa, enfim, da produção brasileira, né, de cinema. Existe filme bom, existe filme ruim? É uma questão muito complicada, né, cara? Porque eu acredito que a arte, assim, ela não pode ser sumarizada, e ela não, e acho que não existe uma métrica para dizer o que é o correto ou o que é o errado, ou o que é o bom ou o que é ruim na obra de arte, né? Eu acho que
ao longo do século XX, as vanguardas artísticas, e isso vai para além do cinema, elas vieram aí para quebrar uma série de paradigmas dessas métricas, né? Do que é considerado bom, do que é considerado belo, do que é considerado correto dentro de uma obra de arte, assim. É claro que a gente pode falar de filmes que são tecnicamente têm mais virtudes ou menos virtudes do que outros filmes, né? Mas o que é necessariamente bom, o que é necessariamente ruim, eu acho que muitos filmes que eu não gosto, assim, eu acho que batem muito bem para outras pessoas. Eu acho que tá tudo bem também. Acho que a gente tem que... A conversa ela tem que ir para outro lado que não necessariamente esse da categorização. É como eu te falei, numa das perguntas que você fez, a avaliação ela faz parte do discurso e do pensamento crítico, né? De saber se uma coisa faz sentido ou não dentro do contexto na qual ela se insere, na qual ela é produzida, né? Mas arbitrar sobre o que é bom ou o que é ruim, eu deixo para outras pessoas. Particularmente, não tenho muita coragem de dizer o que é bom ou o que é ruim, não, para os outros. Assim. E nesse sentido, a prática como programador é muito pedagógica, porque você acaba, por causa da demanda e pela complexidade que é montar uma programação, seja de uma mostra de cinema, ou de um festival, ou dentro de uma grade de programação regular, você acaba programando muita coisa que você não gosta. Eu acho que a curadoria, a programação, a crítica de cinema, ela não tem que ser o reflexo necessariamente do gosto do crítico ou do programador, né? Ela tem que promover reflexão, ela tem que, é claro que, ela tem que dar visibilidade a coisas que são interessantes de serem vistas, né? Então, ao longo de toda a minha carreira enquanto programador, eu programei inúmeros e dezenas e talvez centenas de filmes que não me interessam, que eu não gosto, que eu não considerariam bons, mas que eu acho que valem a pena serem vistos e que valem a pena ser discutidos. E aí eu acho que cabe dar visibilidade e dar espaço para que esses filmes existam, e existam e que eles sejam assistidos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Bacana. Ô Pedro, seguinte, já está quase chegando no final, já tem já 47 minutos. Viu como passa rápido, Pedrão? Passa rapidão aqui, rapaz. Aqui é rapidinho. Seguinte, muitos diretores de cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, Pedro, eles simplesmente não assistem a filmes. Eles realizam filmes, mas não são cinéfilos, não gostam muito de ver filmes. Eu queria saber de você, sua opinião pessoal. Para ser diretor de cinema, é preciso ser cinéfilo? É preciso assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? Talvez buscar inspiração em outras artes, em outros lugares, em outros objetos, em outros pontos. O que você acha? É muito difícil responder essa pergunta sendo alguém que não realiza filmes, né? Eu não sou realizador e também não tenho pretensão de ser. E eu acho que ela recai muito na minha resposta anterior, assim, né? Eu acho que não existe muito métrica na arte para a gente dizer o que é certo, o que é errado de fazer, se uma pessoa necessariamente precisa ter cultura fílmica para realizar um filme ou não, ou se qualquer um pode fazer um filme mesmo tendo visto pouquíssimos filmes na vida. Eu acho que a gente precisa democratizar o acesso aos meios para realização audiovisual, para que as pessoas possam fazer filmes independente de onde elas venham, independente das formações delas, assim. É claro que eu acho que, assim, a gente não tocou nesse assunto ainda dentro desse debate, mas acho que é uma coisa bem importante e que muito movido por um texto de um autor, acho que ele é indiano, chama Girish Shambu, em que ele fala sobre uma nova cinefilia, assim, né, a emergência de uma nova cultura fílmica. Eu acho que a gente, enquanto pessoas que trabalhamos com audiovisual, precisamos trabalhar para demolir alguns discursos hegemônicos dentro dessa cultura da cinefilia, que é entendida como uma cinefilia que reflete e responde principalmente a um cânone estabelecido por um cinema ou norte-americano ou europeu branco, heterossexual. Então, acho que a gente precisa advogar por novos espaços e novas culturas fílmicas. E aí é nesse sentido que eu acho que a cultura virtual, a internet, ela vem para agregar e para reconstruir essa própria ideia de cultura fílmica, possibilitando um acesso
um acesso quase que universal, entendendo a internet como um bem universal, como é a moradia, como é a água, como é a energia elétrica, entendendo que as pessoas, a partir da internet, elas podem ter acesso a filmes produzidos em muitos contextos diferentes e que evocam diferentes discursos também, assim. Então, eu acho que é importante a gente advogar pela demolição de certos parâmetros de discursos hegemônicos, coloniais, de cinefilia, e advogar por uma nova cultura fílmica, assim, sabe? Nesse sentido, assim, é claro que eu vou ser sempre a favor de que as pessoas que fazem filmes, é claro que quem vê filme, quem vê mais filme, quem tem mais bagagem, quem tem mais referência, muito provavelmente vai fazer um filme mais interessante, né? Do que quem tem pouca referência. Mas eu acho que a gente não deve impor esse tipo de parâmetro para as pessoas. Eu acho que a democratização de acesso aos instrumentos de captura de imagem, elas estão aí para que qualquer pessoa possa fazer filmes, possa fazer vídeos, possa fazer o que quiser. E eu acho que não cabe muito a gente dizer se a pessoa deve ou não deve ter uma grande formação em cinema, um grande referencial. Eu acho, inclusive, que o intercâmbio entre os cinemas e as outras artes, né, entre as artes visuais, as artes plásticas, é sempre muito importante, assim. Eu acho que um cinema que se detém muito e que reflete muito, que se olha só para a produção de cinema, ele tende a ser mais limitado do que um cinema que se expande e que olha para outras artes, né? Olha para o que a música está fazendo, olha para o que o teatro está fazendo, olha para o que a pintura, a fotografia está fazendo. Enfim, eu acho que é nesse sentido de ampliação de repertório e de uma nova cultura fílmica que desmonte esses dispositivos hegemônicos. Acho que é por aí que a coisa tem que andar. Show de bola. Pedro, seguinte, a gente sabe que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? Da maioria delas, pelo menos, né? Vem do milho, né? Os cinemas compram aqueles sacões de milho, botam lá aquele combo com aquele precinho bem gostoso e a partir daí fazem o seu lucro, né? Além da bilheteria, que é dividido com o distribuidor e etc, etc e tal. Eu queria saber de você, Pedro. Você acha que, na média geral, de tudo que você escuta, que você já frequentou, o cinema hoje no Brasil é um lugar caro para o brasileiro ir? O preço do ingresso é caro no Brasil? Sem dúvidas, Rafael. Eu acho que o cinema no Brasil é muito caro. Pensando na experiência hegemônica de cinema, que são as salas de shopping, elas são muito caras. E é preciso advogar para que outros espaços, como o Cinema do Dragão, que cobra ingresso a preço popular, por exemplo, ou como o Cine Teatro São Luís, que faz muita sessão gratuita, que esses espaços eles existam. Eles precisam existir, inclusive, com ações permanentes públicas, assim, né? Porque para quem é que é feito, para quem é que é dirigido, né? Para que tipo de plateia é dirigido a experiência da sala de cinema, né? No shopping, pelo menos aqui em Fortaleza, não sei aí no Rio de Janeiro, o ingresso médio custa R$ 30, assim. Então é muito caro. Se você é estudante, é um pouco mais possível. Mas se você não é estudante, você tem que pagar uma inteira e é de fato muito caro, é muito inacessível. Então, eu acho que é preciso pensar em acessibilizar esses espaços. É preciso. Acho que por isso também que até as redes de cinema, as grandes redes de cinema, elas fazem alguns dias promocionais na semana, né? Para tentar atrair um público que não necessariamente um público de classe média alta, que é o público que ocupa as salas de cinema. Mas é preciso advogar pela emergência de novos espaços que cobrem ingresso a preço popular, que promovam programações gratuitas, que façam ações educacionais, que tragam a escola para dentro do cinema, que tragam a periferia para dentro do cinema. Porque a experiência hegemônica do cinema na sala do multiplex, do shopping, ela é inacessível para a maioria dos brasileiros, né? A gente está falando de um país profundamente desigual,
profundamente desigual ao longo de toda a sua história, e uma desigualdade que tem se agravado nos últimos 2 governos, principalmente, um país que volta ao mapa da fome. Então, assim, é um país em que a gente tem dezenas de milhares de pessoas em situação insalubre alimentar, pessoas que não vão, ao fim do dia, não vão ter tomado café da manhã, almoçado ou jantado. E aí a gente está falando sobre cinema, essa pessoa que não consegue se alimentar, ela vai ao cinema. Então, assim, é preciso, e aí, nesse sentido, isso tem tudo a ver com a minha prática enquanto programador, pensar em formas de trazer outras faixas de público que não necessariamente só a classe média ou a classe alta para o cinema, e promovendo o ingresso a preço popular, promovendo sessões gratuitas, enfim. E aí, nesse sentido, uma ação pública permanente se faz muito necessária. Acho que se faz muito necessária mesmo. Show de bola. Exatamente como... A expressão que eu estava tentando lembrar é insegurança alimentar. Insegurança alimentar. A gente tem dezenas de milhares de pessoas aqui no Brasil que estão em situação de insegurança alimentar, e uma situação muito, muito deprimente, né, que tem se agravado nos últimos anos. Verdade. É complexo. E temos muita coisa a melhorar em nosso país, nosso Brasil, que é querido por muitos de nós, né? Mas alguns não é tão querido por alguns, né? Mas vamos em frente, Pedrão. Seguinte, agora é a parte final do programa. Não sei se você lembra, não sei se é do teu tempo, Pedro. Antigamente, a Marília Gabriela tinha um programa que ela, no final do programa, fazia assim: uma cor, uma blusa. Aí a pessoa respondia com uma frase curta ou uma palavra. O nome aqui é Boomerang Cinéfilo. Eu vou fazer aqui com você. São 5 perguntinhas, aí a gente encerra. Já te agradecendo desde já, cara. Obrigado aí pela aula aí que você deu em muitos assuntos. Eu gosto muito de refletir sobre as entrevistas, então depois irei colocar aqui no meu telão, aqui na minha casa, a sua entrevista para refletir ainda mais sobre tudo que a gente conversou aqui. E desde já, poxa, muito obrigado por estar presente aqui. E foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza para todo mundo que está assistindo. Então vamos aqui no Boomerang Cinéfilo, Pedrão. Seguinte, Pedro Azevedo, diga uma coisa que incomoda um programador de cinema no seu dia a dia ali. O que mais me incomoda enquanto programador é ter que cancelar uma sessão por motivos técnicos. A cópia não chegou a tempo, então tem algum problema técnico com o projetor, ou alguém da equipe adoeceu, alguma coisa assim. Isso é o que mais me incomoda, é ter que cancelar uma sessão programada. O DCP subiu, né? Foi para um lado, foi para o cinema errado. Conheço bem essa parte. Pedro Azevedo, indique um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas você gostou bastante, você acha que ele é ótimo, você acha que ele é excelente. Um filme brasileiro que eu acho que as pessoas não viram. Essa é uma boa questão. Pode ser curta? Pode ser curta-metragem? Claro. Eu acho que um curta-metragem da Darks Miranda, chamado Zona Abissal, é um filme que foi uma experiência muito interessante para mim enquanto espectador no ano passado, e que eu tive a oportunidade de exibi-lo no Cinema do Dragão. Então eu recomendaria. Eu acho que o filme, não sei se o filme está aberto na internet, mas Zona Abissal, de Darks Miranda, é um filme que me veio aqui à cabeça. Show de bola. Pedro Azevedo, na sua infância e adolescência, em qual cinema você assistia mais filmes? Eu acho que no cinema, na rede UCI, do Iguatemi, do Shopping Iguatemi. Quando eu vinha a Fortaleza, né? Era na sala do Shopping Iguatemi. Certamente foi o cinema que eu mais fui na infância. Pedro Azevedo, você consome algum streaming na sua casa? Eu consumo basicamente todos os streams. Mentira, quase todos. Eu tenho o HBO Max, eu tenho o Amazon Prime, eu tenho o Netflix e eu tenho o Mubi, que por acaso a gente fechou uma parceria com a Mubi para a edição da retrospectativa de 2022 e que está trabalhando em parceria
num curso que eu vou ministrar sobre curadoria de cinema. Uma plataforma que tem uma curadoria de cinema muito interessante e que eu recomendo para quem não conheça. Inclusive, acho que está válido ainda. mubi.com/retroexpectativa. Você pode ganhar 30 dias grátis na Mubi. Uma parceria da Mubi com o Cinema do Dragão. Show de bola, excelente. A Mubi é espetacular, vi muitos filmes bacanas. Até me mandaram lá um ano grátis. Muito obrigado a quem me mandou. Não sei quem achou meu e-mail, mas me mandou. Um beijo para você, porque eu adorei. Vi muita coisa bacana. De vários países até, que eu gosto de ver filme de país que eu nunca ouvi falar na minha vida. É Butão, sabe? Tungstão, sei lá. É um monte de país bacana aí que tem por aí, que eu nem sabia que existia. E tem cinema acontecendo lá, eu acho muito bacana isso, né? Esse cinema, essas produções chegarem no Brasil de alguma forma, e por meio de alguns streams isso acontece, isso é muito legal. E agora, Pedrão, para a gente encerrar o programa, a pergunta mais difícil deste questionário é uma pergunta que você vai estranhar pra caramba, mas assim, é uma pergunta que eu fecho, todo mundo respondeu esta pergunta, todo mundo ri muito, e eu espero que você consiga. Você que é um cara de locadora, você provavelmente vai saber assim dar um nome para isso. Pedro Azevedo, para a gente encerrar, seu filme favorito com o Nicolas Cage? Meu filme favorito do Nicolas Cage. Nicolas Cage é um grande ator, né? Claro que por trabalhar em volume, as chances dele estar em filmes duvidosos é muito grande, né? Mas o meu filme favorito do Nicolas Cage talvez seja aquele do David Lynch, que é com Coração ele e Selvagem. com a Coração Selvagem, com ele e com a Laura Dern. Eu acho que é um grande filme. Em segundo lugar, Despedida em Las Vegas, que também é um grande filme. Mas eu acho que esse do Lynch é muito bom. E o Nicolas Cage está muito bom nesse filme também. Tu sabe qual é o filme mais comentado aqui, cara? É o Face Off, do John Woo, A Outra Face. Aquele filme de ação que ele e o John Travolta trocam de cara. Não sei se você chegou a ver esse filme, cara. É um filmaço de ação. Um filme muito bacana do John Woo, cara. E tinha tudo para dar errado. John Travolta e Nicolas Cage no mesmo filme. Podia dar algum erro, mas deu certo. Pedrão, muito obrigado pela participação. Estamos encerrando o programa. Obrigado pela audiência, pessoal. Paula, Gobi, Divagando Blog, Val, Ana, Rafa, Limogás, Alisson, Carol. Muito obrigado pela presença, todo mundo que está aí. O pessoal também que não mandou mensagem. Um beijo para todo mundo. Vocês, pessoal, que estão assistindo ao vivo, depois não deixem de assistir as outras 79 entrevistas que estão disponíveis lá na TV Caeté e tem também no Guia do Cinéfilo, tá bom? Só vocês acessarem lá o YouTube. E olha, vai ser muito bacana a próxima entrevista também, que eu tenho logo depois, que é um cara que o Pedro conhece bastante também, que é o Luiz Joaquim. A gente vai entrevistar ele daqui a pouquinho, 8h30 da noite, aqui é no YouTube do Guia do Cinéfilo, e também, do Guia do Cinéfilo, não, da TV Caeté. Então, não deixem de conferir. Eu vou deixar lá nas minhas redes sociais e também vai estar disponível no alcance aqui do YouTube da TV Caeté o link para a transmissão. Pedro, considerações finais e, cara, te agradecendo de coração. Muito obrigado pela aula que tu deu aí, cara. Continua sendo esse guerreiro aí do cinema. Precisamos muito de pessoas como você, meu camarada, para a gente poder desenvolver esse nosso cinema aí, não só na tua região, no teu estado, mas também em todos os lugares. E saiba que, cara, tu é um cara muito querido aqui também no Sudeste, em todos os lugares, cara. Todo mundo fala de vocês. Muito obrigado pela presença, Pedrão. Rafael, obrigado pela oportunidade. Como eu disse para ti, é sempre muito curioso ver a repercussão do trabalho do Cinema do Dragão em outras cidades, assim. Vou continuar advogando sempre por um cinema mais inclusivo, por um cinema mais acessível, que cobre um preço de ingresso justo e que inclua as pessoas, para a emergência de uma cultura fílmica contra-hegemônica, assim, né, que tente demolir essas instituições coloniais, racistas, misóginas, enfim. O meu trabalho está muito dedicado a isso, assim, né? E eu te agradeço. Eu acho que a gente está vivendo num contexto tão louco de pandemia, de restrições, de circulação, que parar a loucura do trabalho, do dia a dia, para vir aqui falar sobre cinema é um privilégio, assim, né? É um privilégio para poucos. Então, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.
e até o próximo programa. Valeu, Pedrão! Show de bola, parceiro! Excelente!